Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente urgente. Parece que todos os assuntos que a gente conversa aqui no canal são extremamente urgentes, mas meu microfone estava baixo. Este assunto aqui em específico, cara, assim, não dá para começar sem saber o mínimo dele. E eu gostaria que alguém tivesse me contado isso lá no início da jornada, a hora que a gente abriu o canal, assim, a hora que eu fiz o primeiro vídeo, eu gostaria que alguém tivesse virado pra mim e falado: Débora, não tem como você fazer a jornada de conhecimento, a jornada de conhecimento em direção a uma tentativa aí de entender o mundo, sem entender conceitos básicos daquilo que a galera chama de lei natural e, consequentemente, de direito natural. Obviamente, se alguém me falasse isso lá atrás, eu ia olhar o comentário e pensar, que nada, né? Tipo, que povo louco. O que é isso, direito natural? Nunca nem vi isso na minha faculdade. Já estudei tanta coisa, nem nunca me falaram sobre direito natural. E eu muito provavelmente iria ignorar esse comentário. Assim como às vezes você vai ignorar o vídeo de hoje e só vai lembrar dele alguns anos aí pra frente. Mas se alguém tivesse me falado, talvez a sementinha da dúvida ficasse assim na minha cabeça. E a questão da urgência, né, do que eu preciso estudar primeiro, do que eu preciso estudar depois, é um ciclo vicioso, porque como você consegue ler um grego antigo sem entender a importância da leitura do grego antigo? Então eu preciso ler alguma coisa que me diga que aquilo ali é importante para eu começar a entender aquela leitura lá anterior. Esse negócio de começar pelo início é sempre muito complicado, né? Não, vamos começar lá por Hesíodo. É sempre muito complicado. Eu sempre recomendo o estudo a partir de temas de interesse, porque se este tema for realmente do seu interesse, muito provavelmente durante a sua jornada os rios, os córregos vão desaguar no mesmo grande rio. Eu tenho a sensação assim que cada vez mais esta miríade de oportunidades acabam desaguando num grande rio aí, e tenho essa sensação de que o estudo da lei natural e o estudo, consequentemente do direito natural ocuparão, assim, a minha zona de interesse por um bom tempo, principalmente porque está vinculado à minha área de formação, né? Querendo ou não, a gente sempre se apega um pouco à nossa área original de formação. Estudei 5 anos, essa caceta, será que eu perdi tudo porque eu estudei errado? Não, não perdeu tudo, né? Alguma coisa ficou, ainda que você tenha que voltar e refazer o caminho. Então, no vídeo de hoje, eu quero apresentar conceitos muito, mas muito básicos do que seria essa tal dessa lei natural e do que seria esse tal desse direito natural. E quando eu digo muito básicos, eu digo assim, extremamente básicos. É para aquela pessoa que nunca ouviu falar do assunto, ninguém nunca respirou perto dela dizendo nada próximo sobre o assunto, mas, diferente de outros temas, este tema em específico, quando a gente faz simplificações, essas simplificações ficam muito distantes do que o conceito é de fato. Então, entendam, eu vou fazer um vídeo introdutório aqui, porque ele é necessário, porque eu precisei também entrar em contato com esses conceitos de forma simplificada, mas eu quero que vocês tenham consciência de que é uma simplificação, para que vocês não achem que a partir dessas indicações de leitura ou a partir desse vídeo, você vai realmente entender o que é uma lei natural, o que é um direito natural. E é uma simplificação forçada, que às vezes é até um pouco complicado. Eu até pensei se eu ia fazer ou não de fato isso daqui, porque às vezes até atrapalha, assim, sabe? Porque às vezes você acha que vai pegar essa simplificação e entender o conceito, mas na verdade, quando o estudo é feito de uma forma mais sistemática, da forma que eu já vou explicar para vocês, esta introdução aqui, ela fica bem deficitária mesmo. Preciso fazer essas ressalvas, tá? Esse aqui não é o tipo de vídeo compartilhável pelo Zap para começar a ouvir aí em 2 segundos você resolver a sua vida. Esse aqui é um vídeo longo. A questão toda da lei natural e do direito natural, ela surge de uma forma muito natural. É até uma piadoca, né? É uma lei natural porque ela surge de uma forma muito natural. Olha só, estamos discutindo aí, estaremos sempre discutindo essa questão sobre o cumprimento das decisões judiciais.
Uma decisão judicial é feita, será que eu devo cumpri-la pelo simples fato dela ser uma decisão judicial? Porque existe uma autoridade vinculada a essa decisão judicial? Será que essa decisão judicial precisa ter certos fundamentos mínimos? E se ela tem estes fundamentos mínimos, estes fundamentos eles devem ser exclusivamente legais no sentido mais restrito, ou seja, a lei, de fato, uma lei feita por um congresso, uma lei feita por um parlamento qualquer, ou esta decisão judicial também deve estar em consonância com algo maior? Vamos trazer aqui o termo mais próximo do mundo secular? Esta decisão precisa estar em conformidade com os direitos humanos. Veja bem, se determinado país tem determinada legislação dizendo que certas minorias são proibidas de existir, esta legislação deve ser cumprida pelo simples fato de ter sido pensada ali dentro de um congresso, esse congresso tem uma legitimidade? Se eu discordo desta decisão ou dessa legislação, é justo que eu não a obedeça? É justa a desobediência civil? Ou eu preciso contestá-la dentro dos próprios termos fornecidos por este mesmo quadro legal ou por esta mesma jurisdição? Pense assim, se eu vivesse no período da escravidão e eu fosse contra a escravidão, eu teria o direito de ir lá libertar os escravos, assim, forçar uma abolição, ou eu precisaria esperar a princesa Isabel assinar lá a Lei Áurea para só então eu começar a ser o abolicionista de fato? Então, todas essas questões são questões eternas, são questões universais. Elas ocupam a mente do homem desde o momento em que ele descobre a natureza. Desde o momento em que o homem descobre que existe uma diversidade de povos, existe uma diversidade de leis, existe uma diversidade de culturas, os homens que chegaram até um nível de raciocínio mínimo, eles começam a questionar a autoridade. Eles começam a questionar a autoridade constituída, as legislações feitas, as decisões tomadas. Isso é muito, de novo, natural. É por isso que a busca pela lei natural e a busca pelo direito natural, por consequência, é algo que os homens fazem pelo simples fato de pensar. Se até hoje você não se dedicou alguns minutos da sua vida para tentar colocar isso em ordem, para tentar entender, peraí, não, mas é uma decisão judicial, mas será que eu tenho que cumprir? Será que deveria... Eu sei que é uma decisão injusta, mas será que ela deve ser cumprida? Se você não dedicou, assim, alguns minutos da sua vida para tentar organizar isso dentro da sua cabeça, você não é uma pessoa racional. Se você simplesmente disse, não, precisa ser cumprida mesmo, porque decisões têm que ser cumpridas, porque a autoridade deve ser seguida, mesmo que estejamos falando de decisões injustas, mesmo que estejamos falando de um tirano, e etc, etc, etc. Tudo isso deve ser cumprido porque a legitimidade vem da força, a legitimidade vem da lei, a legitimidade vem de onde quer que você esteja tirando essa legitimidade. Se você é um papagaio que repete isso, você não é um humano racional. Você está muito mais próximo de um selvagem que pratica canibalismo do que de um ser humano de fato, veja bem. Porque a simples capacidade de pensar já te faz refletir sobre esses assuntos. E a reflexão sobre esses assuntos está vinculado a algo ainda mais profundo e ainda assim muito claro, que é o fato dos homens terem dentro de si a capacidade de decidir entre o que é certo e entre o que é errado. Todos os homens, por mais relativistas que eles digam ser, eles, de uma forma inata, acreditam que alguns comportamentos são certos e outros comportamentos são errados. Ou seja, o senso de justiça é algo que está impregnado na alma humana. É algo que os homens nascem com ele. Os homens, eles não só têm esse senso de justiça, como eles têm um grande senso de injustiça, principalmente. Às vezes ele nem tem tanto senso de justiça assim, mas o senso dele de injustiça é apuradíssimo. Veja bem, às vezes ele diz que não, o certo depende muito de quem está falando o que é certo. Tem aí gente que acha que é certo viver dessa forma, tem gente que acha que é certo viver daquela forma e tudo mais. Mas, se o jeito
aquela pessoa viver interfere no jeito dele viver, ele vai ser a primeira pessoa a apontar o dedinho para o céu e falar assim, isto é uma grande injustiça o que estão fazendo comigo, veja bem. Às vezes ele é um homem que diz, a justiça vem das leis, ou a justiça vem das decisões judiciais. E na primeira decisão judicial injusta que ele sofreu, ele vai dizer, meu Deus do céu, como isso é injusto. Não devo seguir isso porque isso é injusto. Isso é algo inato no homem. Todos os homens têm isso. E acredito que é difícil discordar disso. Pouquíssimos filósofos conseguiram relativizar o que é o certo e o que é o errado até o seu extremo, tá? Pelo menos não de forma coerente. Alguns até tentaram, mas aqueles que tentaram ir além do bem e do mal acabaram criando os seus próprios conceitos de bem e os seus próprios conceitos de mal. É uma grande cilada que os filósofos modernos se enfiam ao abandonar a existência desses conceitos absolutos de bem e de mal, porque ou eles entram em contradição lógica, ou eles acabam criando novos conceitos ainda mais estapafúrdios do que os conceitos que na cabeça deles, né, seriam estapafúrdios e que eles estavam tentando superar. Decidir o que é certo e o que é errado nada mais é do que você acreditar que existem regras de justiça. Até então, nós não estamos dizendo, assim, que o certo e o errado é o mesmo para todo mundo, tá? Até aqui, a gente não precisa concordar que todas as pessoas acreditam que o certo é a mesma coisa, que todas as pessoas acreditam que o errado é a mesma coisa, tá? A gente não precisa concordar, não. A gente só precisa concordar que, de fato, o ser humano tem isso dentro dele. E outra coisa que a gente precisa concordar é que, apesar de ter em si este senso do que é certo e este senso do que é errado, os homens não seguem. Eles não seguem esta regra de justiça que existe dentro dele. Vamos dizer que esta regra de justiça é individual, tá? Cada um tem a sua própria regra de justiça. Mesmo assim, você vai perceber que este homem, muito frequentemente, será um grandíssimo hipócrita. Muito frequentemente, ele não vai fazer o que ele fala que é certo. Então, é impossível você descobrir o que é verdadeiramente certo e o que é verdadeiramente errado somente através da observação dos homens. Estas leis da justiça não são leis parecidas com as leis naturais. E eu digo leis naturais porque as leis naturais não são leis coisíssima nenhuma, mas a gente não vai entrar neste mérito aqui agora. Porque as leis naturais, você consegue capturá-las através de um exercício de dedução. Você observa que uma maçã cai sempre que ela é jogada. Que os objetos caem sempre que eles são arremessados. Isso acontece over and over and over again. Isso acontece não importa quantas vezes você o faça. Isso continua acontecendo. Então, a partir da observação, uma observação clara que as coisas na natureza acontecem dessa forma, de forma repetitiva e nunca muda, e aconteceu até o dia de hoje, aconteceu para trás e aconteceu até o dia de hoje, eu posso deduzir uma lei da gravidade. Você não pode fazer isso com as leis da justiça. Porque se você fosse fazer isso com as leis da justiça, você acabaria deduzindo leis da injustiça, muito provavelmente. Ao observar o comportamento dos homens, você concluiria que, na verdade, a justiça é roubar, a justiça é matar, a justiça é passar a perna no outro. E eu nem tô falando só do Rio de Janeiro, tá, meus amigos? Eu estou falando de uma forma global. Também é muito óbvio que, apesar de ter esse senso de justiça, os homens muito frequentemente não o seguem. Então, se a gente não consegue extrair essas leis naturais de uma simples observação, se a gente não consegue extrair essas leis da justiça de uma simples observação, a primeira pergunta que nos devemos fazer é: de onde que esses conceitos de certo e errado vêm? Olha só, não estou dizendo ainda que estes são conceitos compartilhados por todo mundo. Pode pensar aí, você, ser humano que está me assistindo. Vamos inventar um nome imaginário para você. Você, Kathleen, que está me assistindo aí. O que faz você
achar que determinada coisa é certa e o que faz você achar que determinada coisa é errada. Por que você acha, estou pensando aqui no seu caráter a partir do seu nome, por que você acha que roubar namorado dos outros é errado? De onde você tirou isso? Por que você acha que aquela sua vizinha que roubou o seu namorado, lá um cara joia, que dá pinote na moto, por que você acha que ela é uma rapariga? E você quer dar um cacete nela? Por que isso é errado? Da onde que vem essa noção sua pra dizer que isso é errado? Olha, aí que a galera começa a divergir. Aí que as respostas começam a se bifurcar e acabam virando uma hidra enorme. Algumas pessoas dirão que este senso seu de injustiça, esta vontade sua de dar uma tunda nessa rapariga, vem do seu instinto. Então, o seu instinto, que é algo vindo da natureza, e aqui não confunda, por favor, lei natural com natureza, por favor, são conceitos diferentes. Eu sei que é uma coisa difícil de capturar, é por isso que eu disse que isso aqui é uma simplificação, pra gente aprofundar sobre a diferença do que é natureza e do que é natural. É outros 500, só tenha na sua cabeça que isso aqui é uma coisa diferente. Mas algumas pessoas dirão que não, é a mesma coisa. A natureza e o natural se confundem. Então, é da sua natureza, porque você é um bicho homem, você tem um ancestral compartilhado com os macacos, e este ancestral ele ainda está dentro de você. Então, pelo fato de você ser um bicho homem, você tem certos instintos. E estes instintos ditam o que é certo e o que é errado. Existem vários problemas com esta definição, com esta tentativa de extrair uma regra da justiça desses instintos. Primeiro, ninguém sabe muito bem o que é um instinto, tá? Os pesquisadores dizem que existe um instinto maternal, outros pesquisadores dizem que não existe um instinto paterno, pesquisadores dizem que existe um instinto de autopreservação, mas ao mesmo tempo também existe um instinto de proteção da comunidade. Ninguém sabe muito bem o que são instintos, de onde vêm, para onde vão, do que são constituídos, quantos instintos têm, como eles funcionam e tudo mais. Isso ainda são hipóteses, são grandíssimas hipóteses postuladas pela ciência, hipóteses sobre as quais os cientistas trabalham, e trabalham muito bem, mas ainda não concluíram nada. Então, como que vamos construir um sistema de justiça com base em algo que nós simplesmente desconhecemos? Complexo, complicado, e as tentativas de fazer isso no passado foram tentativas meio desastrosas, para dizer o mínimo. Segundo problema, como que eu vou hierarquizar estes instintos? Porque, veja bem, você tem um instinto de autopreservação e você também tem um instinto de proteção da comunidade. Bom, pelo menos é isso que diz a ciência. Em uma situação de conflito, o que me leva a dizer que o seu instinto de autopreservação é melhor do que o instinto de proteção da comunidade? Na natureza, não existem hierarquias. Na natureza, não existe juízo de valor. Não existe na natureza algo que diz que o leão comer a zebra é errado e vice-versa, se zebras comessem leões. A natureza é absolutamente imparcial. Ali sim, reinaria somente este instinto do qual falam os defensores do instintismo. Já em uma sociedade civil, não. Eu preciso hierarquizar os valores a partir desses instintos. Porque também existe um instinto sexual. E alguém pode ser tentado a dizer que eu posso satisfazer esse instinto da forma que eu julgar conveniente. O que pode aparecer para dizer que este instinto sexual tem que estar abaixo do instinto de preservação da outra pessoa?
E daí, alguns filósofos dirão que o instinto de autopreservação estaria acima de todos os outros. Com base no que? Je ne sais quoi. Não dá para dizer como eles fizeram essa hierarquização. Somente digamos que fizeram e a partir daí deduziram ali o seu sistema de justiça a partir desses instintos. Mas veja bem, é algo não só complexo, como flagrantemente impossível. Uma segunda opção é você dizer que eu posso deduzir juízos de valor de uma suposta lei útil. Ou seja, eu defino o que é útil para aquela sociedade. E a partir de então, eu digo que o que é justo é útil, é aquilo que é útil para o maior número de pessoas. Esse sistema é conhecido como utilitarismo. Então, o utilitarismo prega exatamente esta regra. Eu defino o que é o bom, né? E aí vocês, como sociedade, definam aí o que é bom para vocês. E a partir de então, se aquela regra for boa para o maior número de pessoas possível, então isso é a justiça, tá? Várias correntes possíveis de utilitarismo no mundo. Várias correntes possíveis de utilitarismo no mundo que já foram refutadas, entre aspas. Não é uma refutação. A contradição interna já foi demonstrada também por vários outros autores. E apesar de ser a explicação mais fraca para o nosso senso de justiça, ou a tentativa mais fraca de deduzir um senso de justiça do mundo material, o nosso mundo a incorporou de uma forma muito incrível. É incrível o quanto o utilitarismo se impregnou nas raízes da nossa sociedade, muito embora seja algo profundamente contraditório e profundamente inviável. Você consegue perceber traços do utilitarismo no discurso das pessoas ao longo do dia, sempre que elas estão discutindo algo político, veja bem. Se algumas pessoas precisam ser prejudicadas, não importa, isso levará ao bem da sociedade, ao bem comum, ou à justiça, etc. Hoje em dia eles usam bastante justiça social, né? Eu vou fazer justiça social, não importa o custo envolvido nesta justiça social. A terceira e última explicação, e eu a deixei por último exatamente por ser a mais complexa, é um pouco difícil a gente simplificar essa explicação, tá? Então já deixo aqui avisado de antemão que não é algo tão simples quanto eu tentarei fazer parecer daqui para frente. A terceira e última explicação é dizer que aquilo que é justo é uma simples convenção social. Entender por que a justiça não é uma convenção social não é nada trivial. Porque a partir da primeira impressão, você vai estar muito suscetível a concordar com aqueles que dizem que sim, é uma convenção social. No estágio inicial, assim, de uma sociedade civil, aquilo que é o certo e aquilo que é o errado é algo muito uniforme, principalmente em uma comunidade pequena. E muito provavelmente ele vai ser definido com base nas regras religiosas, tá? A religião é aquela que define primeiro o que é moral, é aquela que define primeiro o que é o certo e o errado, e ela também define primeiro todas as regras de costume. Ela o faz a partir da autoridade divina direta na terra, o sacerdote ou seu representante, às vezes o próprio rei é o representante dos deuses na terra, ou ele é propriamente um deus na terra. Mas isso também acontece por causa da força da tradição. Eu digo que é certo fazer algo porque alguém, há milhares de anos atrás, provavelmente um deus ou um semideus, fez desse jeito. E porque ele fez desse jeito, hoje eu faço igual. Porque o certo é o certo, porque o certo é o certo, porque existe essa tradição que está por trás deste certo. E isso não só em regras
que nós hoje continuamos acreditando, né? Então, por que alguém que assassinou o outro precisa ser preso ou até mesmo assassinado? Por que uma vida se paga com vida? Porque o Deus Oxalá, lá no início dos tempos, o seu inimigo Ramadã, eles lutaram até o fim, um foi um assassino e por causa disso o outro matou o outro, e aí a partir de então todos os assassinos devem ser assassinados também. Mas isso também tem a ver com coisas muito pequenas do cotidiano. Às vezes as pessoas dizem, por que eu preciso plantar, colocar sementes na terra nessa determinada data do ano? Por que eu não posso colocar mês que vem? Porque o Deus de ciclos, lá não sei quantos milhares de anos atrás, veio na Terra e ele nos deu o dom, ele nos deu a arte de plantar esta semente, e ele disse que esta semente deve ser plantada assim, assado. Dentro dessa comunidade fechada, a questão sobre a lei natural e o direito natural praticamente não existe, porque não há contestação da autoridade, que é uma autoridade legítima, por força divina nesse sentido. A questão da lei natural, ela só aparece quando os homens descobrem a existência da natureza, ou seja, descobrem a divisão entre natureza e convenção social. Descobrem que talvez exista algo dentro do homem que não é por força dessa convenção social. Talvez exista algo aqui dentro que é independente de onde o homem esteja, independente do Deus Sol ter falado, independente do Rei Sol ter falado. Tem algo dentro dele que sobrevive a isso. E eu consigo perceber isso porque, olha só, eu entrei em contato com outras culturas e essas outras culturas têm regras de conduta diferentes. Aquela outra cultura planta o milho numa data diferente que a gente e às vezes eles colhem até mais do que a gente. Então existe uma contradição aí, existem dois códigos morais que estão se chocando e eu preciso de uma régua para saber qual é melhor do que o outro. E eu não posso julgar se o meu código é melhor do que o código do fulaninho com base no meu código específico. Porque o Deus fez essas regras para minha comunidade, não fez essas regras para a comunidade do outro. E é claro que pode haver um afastamento, digamos assim, né? Não, porque todos os outros são demônios e nós somos os verdadeiros. Mas a partir do momento em que as sociedades civis começam a evoluir, entre aspas, começam a crescer, começam a entrar em contato com um maior número de sociedades e começam a civilizar de fato, estas rejeições simples de demonização daquilo que é diferente passam a não sustentar a razão daqueles que colocam a razão para funcionar, veja bem. Então, a partir do conhecimento da natureza, esses questionamentos passam a surgir. Então, será que aquilo que nós, como sociedade, estamos dizendo que é certo porque os homens se reuniram e daí eles inventaram essas regras e passamos a acreditar nessas regras? Será que essas regras são regras inventadas? Porque se você começar a cavar um pouco mais essa questão, você começa a perceber que faz certo sentido, sim, dizer que essas regras são inventadas. Porque se os homens não as seguem, se eu preciso de uma coerção para fazer os homens seguirem essas leis, isso quer dizer que não está dentro do homem coisíssima nenhuma. Ele só o faz porque existe essa coerção. Se não tivesse essa coerção, então aquilo que nós dizemos que é justo, na verdade seria injusto, e o que nós dizemos que é injusto, na verdade seria o justo. Já disse várias e várias vezes que essa é a discussão essencial do livro A República do Platão, do diálogo A República do Platão. Esta é a discussão base deste livro, que é a discussão: será que os homens são justos por força da convenção? Será que somente as leis e as aparências que obrigam os homens a serem justos é que elevam este valor da justiça a um patamar superior? Ou será que a justiça ela existe independentemente
dessas convenções sociais, e o Platão fará um caminho brilhante até a conclusão de que essa justiça ela existe como um valor independente dessas convenções sociais. Eu não vou ousar tentar simplificar o caminho que o Platão fez até a transcendência, até necessariamente percebemos que estes valores não vêm da Terra, mas sim de algo acima de nós, de um plano superior ao nosso. Não vou tentar simplificar toda a trajetória que o Platão faz em direção à elevação da alma humana na República. Então, deixo a recomendação de leitura e a recomendação de estudo, mas também temos a refutação mais simplificada da ideia de que a justiça é uma convenção social, a partir do momento em que nós comparamos diversas civilizações e nós percebemos que, sim, certas civilizações são superiores às outras. Só que para eu dizer isso, eu preciso ter uma régua superior para dizer que a civilização A é melhor do que a civilização B. Todo mundo percebe isso. Somente os hipócritas e cínicos dizem que todas as culturas são iguais, que eu não posso usar a regra ocidental para julgar as culturas orientais e tudo mais. Os cínicos dirão isso, e contra os cínicos você precisará dessa jornada que o Platão faz até a transcendência. Mas o homem comum, pela simples observação e pelo simples uso da razão, e pelo simples uso desta ferramenta inata de justiça que ele tem dentro dele, percebe que eu não posso dizer que o Estado nazista ou que o Estado soviético foram estados justos. Eu, obrigatoriamente, preciso dizer que aqueles foram estados injustos. Mas eles tinham as suas próprias convenções sociais. E com base nas suas convenções sociais, tudo aquilo que foi feito de uma forma justíssima. Para que eu possa taxá-los de injusto, eu preciso de uma regra moral superior. E esta regra moral superior é, naturalmente, esta lei natural da qual nós falamos. Que, uma vez que ela não pode ser material, uma vez que ela não pode ser extraída deste mundo material, ela necessariamente é uma lei transcendente. Se ela é uma lei transcendente, ela necessariamente é eterna, porque ela não sofre, obviamente, as mutações deste mundo efêmero. E se ela é uma lei eterna, ela também necessariamente é universal. Ela é uma lei que pode ser capturada pela nossa razão, ela é uma lei transcendente, ela é uma lei eterna e ela é, por fim, uma lei universal. Por que ela é uma lei transcendente? Você acabou de descobrir. Uma vez que em nenhum lugar que a gente olha a gente consegue enxergar esse sistema de justiça criado pelas mãos humanas ou criado pela natureza no sentido mais chulo do termo, necessariamente deve vir de algum lugar, e este lugar não é aqui. Você não precisa ser religioso para constatar isso. Assim como Platão e Aristóteles não eram necessariamente religiosos para chegarem às mesmas conclusões que nós estamos chegando aqui. Então, se a gente concorda que ela é uma lei transcendente, falta aí a gente concordar que ela é uma lei eterna e universal. E aqui algumas objeções são levantadas de cara. Eterno não pode ser, porque ainda que estejamos falando de uma mesma civilização, as regras dessa civilização ou os conceitos de certo e errado dessa civilização flutuam no tempo. Vamos pegar um país muito velho, por exemplo, a Alemanha. O que é certo e o que é errado na região que hoje é a Alemanha, desde o início dos tempos, flutuou imensamente. Eu tive um determinado período de tempo, que é o período que a galera que levanta essa objeção mais gosta de citar, no qual 25 mil mulheres foram queimadas porque elas eram acusadas de bruxaria. E hoje, na Alemanha,
ninguém é queimado porque é acusado de bruxaria, inclusive todo mundo acha que isso é o maior horror do mundo. Como que você me diz que esta lei é eterna? Esta lei, né, que diz o que é certo e o que é errado, é eterna? Concordo com você que ela é transcendente, mas como assim ela é eterna se no mesmo lugarzinho as coisas mudaram bastante em questão de poucos séculos, né? Eu nem vou citar ali as questões extraordinárias do século passado. Lá, em questão de poucos séculos, as coisas mudaram radicalmente. E a pergunta que você precisa fazer é: mudaram mesmo? As coisas mudaram mesmo? Ou a sua perspectiva, que é tão limitada, tão humana, tão errada, tão contingente, que te impede de perceber que os princípios que fundamentaram a caça às bruxas são princípios que fundamentam até hoje as mesmas caças às bruxas que acontecem na modernidade. E mais do que isso, será que a sua consciência limitada não é o que te impede de perceber que as leis não mudaram, e sim os fatos, as circunstâncias? Ninguém está negando que o mundo material muda. O mundo material não permanece eterno. A consciência das pessoas não permanece eterna. O mundo material muda e muda bastante. O que você precisa se perguntar é: esta lei permanece igual, mesmo que o mundo material tenha mudado? E para essas duas perguntas, a resposta é, obviamente, sim. Continuamos caçando bruxas e, obviamente, a lei que levou à caça às bruxas na Alemanha permanece igual. Vou mastigar caso você ainda não consiga fazer este exercício sozinho. Confesso que não é um exercício muito fácil de ser feito. Primeiro, as leis que levaram à caça às bruxas eram leis que perseguiam hereges. Eu sei, isso pode ser uma novidade para você, porque muito provavelmente você ouviu a vida inteira que perseguiram as bruxas porque elas colocavam um chapéu e riam alto, mas na verdade as leis perseguiam hereges, ou seja, essas mulheres eram acusadas de heresia, elas eram acusadas de irem contra o dogma daquela sociedade, que era, no caso da Alemanha, o dogma protestante, e não católico. Não católico, tá? Isso também é uma novidade que aparece. Às vezes as pessoas não sabem que durante o período da caça às bruxas na Alemanha, a maior parte dos reinos era protestante. Mas seguimos aqui. Irem contra este dogma protestante. E o que é um dogma? É simplesmente um conjunto de regras estabelecidas por aquela sociedade. E estas regras, elas norteiam ali a crença universal daquela sociedade. E elas o fazem, obviamente, com o objetivo de manter esta coesão social e com o objetivo de evitar que tragédias decorrentes de seitas divergentes ocorram. Tragédias que continuam, hoje em dia, é o que mais acontece aí a torto e a direito. Sabendo que essas leis puniam hereges, basta que você se pergunte o que acontece com os hereges modernos, com aquelas pessoas que batem de frente com o dogma, agora não com o dogma da igreja, que não é mais a autoridade terrena, agora com o dogma do Estado Democrático de Direito. Se você acha que a democracia é a única forma de governo possível e qualquer tentativa de discordar da democracia te faz um bandido que merece ser preso, então você tem um dogma político, e você apoia a caça às bruxas das pessoas que discordam do seu dogma político. E tá tudo bem. Toda sociedade tem seus dogmas, toda sociedade tem suas heresias e toda sociedade tem os seus tribunais inquisitórios. Todo. O que vai mudar é a forma que você vai conduzir esses processos. Não se sinta tão mal assim por ser uma pessoa que persegue hereges. E para a segunda pergunta, a resposta também, obviamente, é sim, porque acreditava-se, na época em que as bruxas foram caçadas,
que elas tinham poderes, de fato, de alterar o meio no qual elas estavam para causar danos físicos a bebês, a casais, a plantações inteiras, a levar à fome daquela sociedade de uma forma muito abrupta. Então elas eram poderosíssimas, elas tinham uma capacidade ali de causar estragos tremendos. E hoje nós continuamos acreditando que aqueles que causam danos às outras pessoas precisam ser punidos nos termos da lei. O que mudou foi a forma que isso acontece. A gente não coloca mais ninguém para queimar na fogueira, mas as pessoas são presas, as pessoas são torturadas na prisão, tudo isso continua acontecendo. Se você, de novo, achasse que uma velhinha rezando na frente de um pneu tivesse o poder de subverter o Estado Democrático de Direito, pela simples força do pensamento, porque ela não tem uma arma, ela não tem um tanque, ela não tem um canhão, ela não tem exército nenhum atrás dela. Ela, somente com a força do pensamento, a força da oração, ela tem a capacidade de subverter o Estado Democrático de Direito. Muito provavelmente você a colocaria na estaca. Ou na estaca moderna, que é, sei lá, uma prisão qualquer. Mudam-se os fatos. Mudam-se a forma de enxergar esses fatos. Mas as leis continuam eternas. Os princípios continuam eternos, veja bem. E nós podemos ficar aqui o dia inteiro. A gente pode ficar o dia inteiro identificando os princípios universais que não mudaram ao longo do tempo. Na verdade, acadêmicos fazem isso o dia inteiro. Estudiosos do direito comparado fazem isso o dia inteiro. Mas acredito que já foi suficiente para te dar pelo menos uma convencidinha, de colocar uma sementinha aqui na sua cabeça para que você faça uma investigação um pouco mais profunda. E bom, falta aí então a gente te convencer que essa lei é universal. Porque tá bom, Débora, essa lei é transcendente, beleza. Tá tudo bom. Essa lei é eterna. Tá, vá lá, você me convenceu. Um pouco, vai, você me convenceu. Mas esta lei é universal? Obviamente não pode ser uma lei universal. Porque, vamos lá, os países islâmicos cobrem as mulheres da cabeça aos pés. Eles são uma teocracia. Tem a Sharia, apedrejam mulheres, jogam LGBTX do prédio. Como você está me falando que essas mesmas pessoas têm os mesmos princípios de justiça que eu, que moro na Rua Augusta da Avenida Paulista? Aí você forçou a barra. Aí não dá para colar contigo, né? Aí a gente vai ter que pensar uma outra solução. Eu não só digo que eles compartilham dos mesmos princípios de justiça que você, como eu te digo que, assim como você é limitado mentalmente para entender uma lei eterna e uma lei transcendente, todos os homens são limitados para capturar essa lei transcendente. Então, é óbvio que nessa tentativa de capturá-la, divergências acontecerão. E é óbvio que nenhuma civilização chegou perto de estar 100% coincidindo com o que é o verdadeiro princípio de justiça. E jamais estará, porque jamais nos transformaremos em algo transcendente, eterno e imutável. O seu tempo de vida é diminutíssimo. Você depende com quem que eu tô falando, mas vamos lá, vamos pegar a média. Você vai viver 80 anos. O que é 80 anos perto da história do mundo? Você é mortal e, como diria o diabo lá do livro soviético, o Mestre Margarida, você é mortal, mas o problema não é que você é mortal, o problema é que você é subitamente mortal. A gente tá aqui conversando, amanhã a gente não pode estar conversando mais. Então imagine a dificuldade do homem para poder bolar aí, racionalmente, o que está mais próximo ou não desta lei natural. Óbvio que civilizações chegarão mais perto, outras civilizações estarão mais afastadas, grupos de selvagem estarão
longe, mas muito longe do que é a verdadeira lei natural, porque você precisa fazer o exercício da razão e mais do que isso, você precisa ter o apoio da tradição. Sem o apoio da tradição, é impossível. Sem o apoio de pessoas que pensaram junto com você durante 5.000 anos, precisa ter desenvolvido a escrita, por exemplo, para deixar as coisas escritas. Óbvio que haverá divergências entre os códigos humanos, mas esta lei continua sendo uma lei universal. E, de novo, há pessoas se dedicando aí durante a vida inteira para capturar esses mesmos princípios e identificando que você encontra os mesmos princípios na China, encontra os mesmos princípios na Índia, encontra os mesmos princípios em Roma, na Grécia, na Europa, de uma forma geral. Às vezes, civilizações que não tiveram contato entre si de forma alguma. Ao ler os escritos deixados por Confúcio, você percebe que são parecidíssimos com os escritos deixados por Platão. E por aí vai, tá? Tem compilados e compilados de pesquisadores que já fizeram esse estudo e que o fizeram até a exaustão. Daí, para você concordar comigo, pelo menos começar a concordar comigo nessas 4 categorias, né? Que é uma lei racional, que é uma lei transcendente, que é uma lei eterna, é uma lei universal, nós já podemos começar a nossa discussão, engatinhar na nossa discussão sobre o estudo da lei natural. Veja bem, engatinhando no estudo da lei natural, aí a nossa conclusão óbvia para aquela pergunta que nos fizemos lá no início da nossa discussão, né? Então, será que uma decisão judicial, pelo simples fato de ser uma decisão judicial, deve ser cumprida? A resposta, obviamente, é não. Mesmo que esta lei judicial esteja em consonância com as leis de um país, se essas leis desse país forem injustas, são leis que não devem ser cumpridas. Se você estivesse vivendo lá no período da escravidão, não estou falando do Brasil atual, estou falando lá do período da escravidão, veja bem, se você estivesse vivendo lá no período da escravidão, você teria o dever moral de se opor à escravidão. Se você conseguisse raciocinar a injustiça dessa escravidão, independente das leis, independente das decisões judiciais, você estaria certo ao se opor àquela situação. Por aí vai, né? Você pode começar a pensar em várias situações injustas que envolvem isso que eu tô falando com vocês. Indicação de leitura, vou deixar a bibliografia aqui na descrição do vídeo. Eu não, né? O estagiário vai deixar porque eu sempre esqueço. E proposta de leitura mais aprofundada é o livro que eu venho recomendando há pelo menos 3 anos aqui neste canal e que eu particularmente já li 5 vezes e entendi somente 1%, é o Direito Natural e História, do Léo Strauss. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.